Olá, 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 olá. Mais uma vez, estamos aqui. E aqui, hoje, para falar de um assunto tabu. A grande maioria das pessoas consideram esse um assunto tabu. Então eu, Jussara Costa, consteladora, vou tentar te mostrar que não é um assunto tabu, é apenas inevitável. Inevitável, essa é a palavra do assunto de hoje. A morte. Cada vez que temos que superar uma situação de morte, precisamos, muitas das vezes, passar por processos. Que processos são esses? Na verdade, nós passamos por algumas fases em que temos que assumir que ela é inevitável e que ela está ali. Né? As pessoas, em geral, acham que são eternas, né? Filho acha que pai é eterno, mãe acha que filho é eterno. E por aí vai. E as pessoas esquecem que muitas das vezes essa eternidade pode ser efêmera, pode ser curta. Porque nada mais certo existe na vida do que a morte. Já temos, quando nascemos, temos a única coisa certa. Um dia vamos morrer. Agora, quando e como é muito relativo. Mas toda vez que a morte entra dentro de uma situação, de um grupo de pessoas, dentro de uma família, temos os 5 estágios. A negação. Ninguém aceita a morte. Então temos a negação, consequentemente alguns entram em isolamento. Temos a raiva, que a raiva é... A gente se volta até contra a força maior. Temos a barganha, que é quando a gente se torna assim, inocente, infantil, porque faz um acordo com Deus, eu faço isso para você trazer a pessoa de volta. Temos a depressão, queremos ficar isolados, queremos ficar remoendo aquela dor. E temos a aceitação, que é quando percebemos que aquilo foi necessário, que aquilo é imutável. Mas a morte, dentro da constelação familiar, ela ocorre diariamente. E às vezes, numa constelação, nós vamos ter que reviver uma emoção e trazer para ela a morte. Uma emoção interrompida, quando você faz uma constelação familiar e você ressignifica essa emoção, você matou essa emoção. Essa emoção não faz mais parte do seu dia a dia, do seu convívio, da sua vida. Isso nós estamos falando da morte física, porque a grande maioria das pessoas que acreditam um pouco mais da coisa material sabe que a morte não quer dizer fim. A morte não é fim. A morte é princípio. Que princípio é esse? Princípio de uma outra jornada. Porque sabemos que a nossa energia, nosso espírito é eterno. Aqueles que muitas das vezes vão prematuramente, é prematuramente para nós.
não sabemos o acordo que foi feito entre ele e o retorno, ou o envio. Retorno para alguns e envio para outros. Do ponto de vista material, ela é necessária porque ela dá espaço para que outros possam cumprir a sua missão material. Somos 7 bilhões de pessoas dentro de um mundo chamado planeta Terra. E existem países, pequenos países, que já estão ficando sem espaço para enterrar pessoas. Diante do crescente número de pessoas vivas e que precisam viver e morar. Então se muda o processo de enterros. Alguns estão praticamente cremando todos para que aquele espaço reservado para aquele invólucro se decompor não precise mais ser usado, dando espaço para que aquele longo terreno se transforme num terreno curto e que o que sobra possa criar moradias. Lógico que a gente sabe que tem muitos países que têm muita terra ainda, mas isso é uma outra coisa que a gente um dia vai descobrir que não existe mais fronteiras. Então todos podem morar aonde for benéfico e que as energias solares, eólicas e de todas as maneiras possíveis podem ser carregadas para qualquer rincão do mundo. Mas, a princípio, não é possível. Ah, mas você está sendo muito radical. Quer dizer que tem que morrer um para o outro viver? A princípio é essa a ideia. Mas não é só isso. Eu canso de falar que cada um de nós tem um critério para vir para esse mundo chamado planeta Terra, na terceira dimensão, que, de uma maneira ou de outra, precisa evoluir. Eu não vim para cá porque eu sou bonita ou porque eu não sou bonita. Eu vim para cá porque eu preciso crescer. Não como invólucro, essa imagem que as pessoas assimilam minha, mas como a minha parte espiritual, como aquilo que eu trago no meu coração, aquele sentimento benéfico para mim e para os outros precisa propagar. Precisa ser muito maior do que aquele sentimento medíocre que eu tenho também. Todos nós temos. Por isso estamos aqui. Então, quando eu vim para essa paragem e vim para esse país lindo, que eu acho meu Brasil varonil maravilhoso, sou extremamente apaixonada, eu vim com um objetivo que eu firmei no meu contrato. E esse meu objetivo, ele vai chegar um dia que ou eu cumpri parte ou todo do meu contrato, ou eu não cumpri a maioria das partes. Porque se eu cumprir 50%, já vou ficar muito, vocês não imaginam como, feliz. Porque cada um de nós, para chegar aqui, tem um contrato. E na ânsia de retornar ou de chegar, a gente assume algumas tarefas que não são tão fáceis. E para, muitas das vezes,
continuar correndo atrás dos nossos objetivos contratuais, criamos pressupostos negativos. De, em vez de cumprir aquele contrato ou aquela cláusula, abrimos uma brecha para ter mais um ponto de interrogação quando chegarmos lá. Mas a morte, ela é um benefício? Depende. Ela é um benefício quando o meu contrato me presta ou se presta para que eu fique em cima de uma cama anos a fio. E quando a morte vem, ela foi benéfica para mim porque ela simplesmente interrompeu aquele meu acordo. Porque provavelmente eu já cumpri parte do meu contrato. Isso se a gente enxergar de que uma forma que eu vou sair daquela matéria, daquele invólucro e vou trilhar um novo caminho. Mas isso eu tenho que passar por aquele desconforto bem, não lamentando. Porque se eu estiver entrevado em cima de uma cama, lamentando todos os momentos da minha vida, eu vou ter o meu contrato terminado com a minha morte, mas eu não vou ter conseguido cumpri-lo. Existem também aqueles que têm um contrato efêmero, os natimortos, as crianças que nascem e morrem logo depois. Sofre pai e mãe, mas não sabe qual o contrato que fez. Às vezes o contrato deles era só trazer aquele espírito para ficar o mínimo possível, porque faltava só um pouquinho para que ele evoluísse. Mas como somos seres humanos, não percebemos a grandeza da benevolência de Deus. Achamos muitas das vezes, por isso que a gente cai na raiva, achamos que ele é extremamente mau, extremamente ruim, não com os outros, mas conosco, porque somos egoístas. Porque eu. Geralmente as pessoas, quando perdem alguém, de qualquer maneira, ela nunca pergunta a Deus por que nós. Ela bate no peito e diz, por que eu? Porque é o ego. Ela é egoísta de não perceber que aquilo não atinge só a ela. Atinge não só a ela, como a todos que estão envolvidos no processo. E ela bate no peito e diz, por que eu? Você me odeia, você não me ama, você é falso, você é isso. E fala diretamente com a força que ela acredita existir, de uma maneira agressiva. Ela nunca se coloca na posição de graças a Deus. Ah, mas eu não posso entender por que eu, uma mãe tão boa, perdi meu filho. Talvez por ter sido uma mãe tão boa, a missão dele junto a você foi cumprida. Talvez o débito que você tivesse com ele em relação a vidas passadas foi cumprida. E você não entende isso. Aí as pessoas entram na situação de depressão, na situação de não aceitação, na situação de barganha, e vão entrando naquele processo até que aceitam. Mas aceitam, tipo assim, não vai voltar mais, ponto. Mas como eu faço para entender? E vai fazer uma constelação. Fazendo essa constelação, ela descobre que muitas das vezes aquele que estava ali ao lado dela
estava cumprindo um papel de um outro que havia sido destituído do pertencimento e que precisava ser trazido para voltar a pertencer ao sistema, e esse que se colocou como a bola da vez, como ovelha, como o sacrifício, também cumpre o seu processo evolutivo. E ambos agora permitem que o sistema se alinhe. Mas nós, enquanto seres humanos, 51 para 49, 51 humanos, 49 ser, não entendemos isso. E blasfemamos. Mas ninguém percebe que a morte ronda a todos os instantes. Não é de uma maneira depressiva que se encontra isso, mas de uma maneira otimista. Vamos colocar como? A cada dia que passa, eu tenho menos tempo para ficar aqui nesse planeta. Pô, isso é você depressivo? Não. Porque a cada dia que eu acordo, eu tenho a oportunidade de fazer o meu melhor. Porque eu não vou recuperar esse momento, esse instante, esse dia. O que eu fizer hoje, aqui, agora, que for bom para alguém, é mérito. Se eu, nesse momento que eu estou aqui, eu trouxer para alguém um desalento, é demérito. Então eu morro a cada instante. Mas a minha visão da minha morte a cada instante é o que me leva para o próximo. Porque eu quero atingir o maior número de pessoas com esclarecimentos, com benefícios. Porque a minha missão de vida é essa. E cada um tem sua missão de vida. Mas se nós, enquanto pessoas, percebermos que cada segundo da minha vida, se eu oferecer 1/10 dele em função de beneficiar alguém, nossa, não vai ser perdido, muito pelo contrário, vai ser acrescentado. E as pessoas olham a morte como um ponto final, como uma despedida, e não é. Eu sei que o meu dia de hoje é um dia produtivo. Eu já acordo quando eu começo a perceber que eu estou despertando, eu já coloco na minha cabeça, será um dia produtivo, um dia de vitórias. Essas vitórias podem não ser minhas. Elas podem ser, através do que eu digo a alguém, uma vitória dela. E esse sentimento que ela vai despertar, tipo assim, se eu fosse você, eu ia de azul, porque hoje o dia vai ficar bonito. E ela vai de azul e todo mundo elogia. Ela vai dizer, pô, valeu. Aquela doida lá me falou para eu vir de azul, meu dia tá maravilhoso. Até aquela pessoa que eu queria tanto que me olhasse, hoje me olhou. Eu acrescentei na vida dessa pessoa algo de bom. E quando ela pensa em mim, ela não pensa negativo, ela pensa positivo. Eu acrescentei na minha vida algo de bom. Só que aquele momento que eu disse isso já acabou. Já foi. E eu tenho que fazer o próximo momento ser bom para alguém. E isso é o que mais me interessa. As pessoas olham assim e dizem assim, mas a morte ela separa. Não. E as saudades e os momentos felizes. E a constelação vai te mostrar que aquela energia que você tinha, ou que você percebia na pessoa que foi materialmente embora, ela permanece no seu sistema. Ela está ali, vibrante.
porque você tem saudade boa, você relembra momentos felizes. E a constelação te traz isso e te faz a união com ela. Uma união energética, não uma união corpo com corpo, porque um dia o seu também vai. E para quem acredita em reencarnação, talvez tenham a possibilidade de se encontrarem novamente lá. E para quem não acredita em reencarnação, sabe que ela retornou para a casa do Pai e que lá vai ter outro caminho, como você também vai fazer isso. Lembrando que somos energias, somos espíritos. E espírito não acaba. Energia não acaba. Mesmo aqueles céticos, vamos fazer uma análise um pouco racional. A partir do primeiro casal de ser humano, ou do primeiro ser humano que aportou aqui, seja de natureza evolutiva científica, ou seja, de uma natureza veio de fora, a partir desse ou desses, houve toda uma multiplicação completa. Está me acompanhando? Foi multiplicado. Casou, teve filho, casou, teve filho. Casou no sentido de juntou, teve filho, juntou, teve filho. Porque antigamente não tinha essa visão tão rígida de que alguém tem que permanecer com alguém para que tenham filhos. As coisas eram mais naturais. Então foram tendo os descendentes e, consequentemente, os iniciais, né, aqueles iniciantes do processo, foram, de uma maneira ou de outra, saindo do corpo e indo embora. Se não houvesse algum outro espaço para que essa energia inicial retornasse, seria assim coisas estapafúrdias. É como existem algumas religiões que diz que acabou, morreu, acabou. Mas meus pensamentos, meus sentimentos, a energia construtiva que eu tenho, ela acaba? Eu sou um nada? Eu não acredito nisso. Mas isso é uma visão minha. Mas como eu acredito que existe um sistema familiar que é regido por todos aqueles que vieram antes de mim, e que numa constelação, eu estando tão fragilizada, o constelador me coloca à mão de todos aqueles que já me antecederam no meu ombro, e eu sinto a carga energética que eles me enviam, eu não posso acreditar que morreu, acabou. Porque eu faço parte de um sistema. E se esse sistema existe, e eu estou ali, e ele está dentro de mim, não acaba. Então é isso que a gente precisa entender. A morte não acaba absolutamente nada. Acaba sim a minha vida nesse invólucro e com esses que eu estou me relacionando materialmente. Mas isso não quer dizer que eu vá abandoná-los. Existem aqueles nossos que já foram para a casa do Pai, melhoraram entendimentos e que, quando podem, vêm até nós e nos auxiliam. Nos auxiliam, às vezes, você está preparada para sair.
tá tudo certo, você se arrumou na véspera, a bolsa tá pronta, a roupa estava separada, você está preparada para sair. Aí você enfia a chave na porta, dá 2 passos e diz assim, alguma coisa diz assim, você apagou todas as luzes? Desligou o ferro? Fez alguma coisa que você retorna, vai, revista tudo. Aí diz assim, tô doida, fiz tudo, tava tudo perfeito. Que maluquice de pensamento. Eu sabia que eu tinha desligado o ferro eu já tinha colocado ele no lugar. Quando eu saí do banheiro, eu desliguei, ainda eu retornei. Mas que loucura é essa que me fez ficar parada? Me trouxe de volta para dentro de casa. Aí você sai, ah, meu Deus do céu, espero não ter perdido a minha condução. Quando você chega na esquina, aquela condução que você pega todos os dias, já estava um pouco mais longe, não dava para você pegá-la. E você fica, puxa vida, que chato, que droga. Mas esquece que se aquilo ocorreu, é porque alguma coisa iria acontecer. Às vezes para bem e às vezes não para bem. Depende do seu processo de evolução. Aí você pega a próxima condução, passa, e quando você está passando lá na frente, você vê que aquela está parada. E você deu sorte de permanecer dentro de uma condução, numa situação privilegiada, confortável, e milhares não, mas dezenas de pessoas vão ter que ficar atrelada ali, apertada, e você fica olhando. Eu poderia estar nessa situação e não está. Talvez se tivesse abandonado, não tivesse aquele será que pode ter sido de um antepassado seu, que está num nível melhor que o seu, te deu esse no ouvido. Ele não disse para você voltar, ele só colocou a dúvida dentro da sua cabeça. E é isso, que muitas das vezes a gente está estando tão alinhado no nosso sistema, temos esses toques, temos essa possibilidade de conviver com eles. Eu canso de falar que eu muitas das vezes estou aqui fazendo alguma coisa e sinto a mão aqui assim, sinto a mão aqui assim. E percebo que alguém está me tocando. Me tocando com carinho, me tocando com amor. Eu percebo, eu sinto o amor vindo até mim. Então, essa energia de algum antepassado meu retorna num momento que, às vezes, eu estou tão aqui dentro, fazendo o meu trabalho, buscando, tentando orientar pessoas, buscando ferramentas, e eu recebo aquele carinho, dizendo assim, vai fundo, continua que é seu. Mas as pessoas não se permitem isso. Não se permitindo isso, o que ocorre? Elas acham que acabou. E não acabou. Eu tenho amigos que têm evidência, mas eles têm uma evidência muito maior do que a minha. E às vezes a gente se encontra, né, para bater papo, para desenvolver alguma coisa. E eles dizem assim, nossa, a sala tá cheia. A sala, às vezes, tem 3 pessoas. Mas ele diz, a sala tá cheia.
São cheias dos antepassados, dos orixás, dos irmãos de luz. Até às vezes anjos estão ali porque está se reunindo para criar alguma coisa em benefício de muitos. E a gente precisa de ajuda. Então a sala está cheia. Cara, para e pensa. Às vezes você se pergunta: quem sou eu na fila do pão? Você é alguém que tem um monte de gente junto que você não enxerga. Porque eles não morreram. Eles apenas estão numa outra dimensão. Então, quando a constelação te mostra isso, te mostra que você faz parte de uma corrente que tem aqueles que estão lá atrás e permanecem vivos nessa corrente. E se você tem filhos, essa corrente permanece. Se você tem sobrinhos, essa corrente permanece. Se você tem descendentes, essa corrente permanece. E você, um dia, não ficará mais visível a todos os olhos, mas ficará visível para aqueles que têm a possibilidade de enxergar uma visão maior do que os meros seres humanos, que se colocam mais humanos do que seres. E sendo assim, você sabe que faz parte de uma corrente, você tem certeza que a morte é só física. Como você enxerga ou encara a morte de uma árvore? De forma simples? De forma mais doída? A árvore, a gente sabe que é um ser vivo. Esse ser vivo, ele já evoluiu e provavelmente vai evoluir mais. Porque para uma corrente de conhecimento, de pessoas, nós somos seres evoluídos. Beleza? Mas nós não chegamos aqui tão evoluídos ainda. E estamos em processo evolutivo. Alguns de nós, para essa corrente, já fomos pedra. Espírito bruto. Aquele que não se move, aquele que não se mexe, aquele que só sai se tiver a possibilidade de alguém mais movido. Seja a água na forma de chuva, seja o vento, seja alguém que mexa e transforma de um lado para o outro. Mas ele está cumprindo a sua missão como espírito bruto. Cumpriu a missão em espírito bruto, ele vem para uma missão maior. Pode ser grama, pode ser um bicho de 2 pernas, mas em geral ele é uma planta. Seja uma planta rápida, cresceu, floresceu, morreu, como temos várias. Seja uma planta mais perene, e sejam aquelas que levam 300, 400 anos, até que chega alguém, a derruba, ou que chega uma situação dentro daquele ambiente que faça com que ela deixe de viver. Ela está cumprindo a missão dela porque ela é um ser vivo, como a pedra também é um ser vivo. Aí ela passa por uma situação mais móvel, porque então a árvore ela tem a possibilidade de se mexer ao vento
a chuva e quando suas próprias folhas são derrubadas por ela mesma. Ela passou dessa transição, ela vai para que transição? A transição do animal. Aí, nossa, ela pode ser desde uma pulga, uma abelha, uma joaninha, um passarinho, uma borboleta, deixa eu ver o que mais. Tô pensando assim pra gente chegar até o ser humano. Uma borboleta, um gavião. As aves, elas vão sendo evoluídas. E cada uma tem o seu mistério de cumprir sua missão. Passarinhos, borboletas, andorinhas, joaninhas, abelhas, têm uma missão dentro desse processo de vida. Segundo os cientistas, se tirar as abelhas do mundo, todos os seres vivos morrem. Então, ela é imprescindível. Aí chegamos aos seres de maior porte. Elefantes, leões, tigre, hipopótamo, javalis, porco, boi, galinha. E cada um tem uma missão a cumprir. Coiotes, raposas, cobras. E chegamos a nós, seres humanos, que também temos uma missão a cumprir. E evoluímos. Só que dizem, né? Como eu posso dizer? Cientificamente diz que nós somos os únicos que temos cérebro de raciocínio. Tenho minhas dúvidas. Posso não alcançar o raciocínio de uma abelha, posso não alcançar o raciocínio de um beija-flor, posso não alcançar o raciocínio de uma águia, borboleta, vaca, galinha, porco, boi, sei lá. Mas eles têm também. O instinto humano que eu tenho, eles têm no instinto animal. E são mais sábios, às vezes, até do que nós. Eles não matam o outro ser igual a ele, ou o outro ser mais frágil do que ele, às vezes nem tanto, pelo prazer de matar. Eles matam o outro pela sobrevivência. E nós, seres humanos? Então, isso que a gente precisa entender. Eu lá atrás posso ter sido uma borboleta, que eu amo. Tanto que aqui tem uma amiga que diz que parece que eu tô com coreto na cabeça. Mas ela diz assim, a primeira vez que eu pensei que você tivesse com um arco cheio de borboleta. Não, eu botei as borboletas aqui porque eu gosto demais. E, na verdade, é o animal do ano de 2021. E eu gosto de borboleta. Talvez tenha vindo como borboleta uma vez. Hoje eu estou aqui como Jussara. Amanhã posso ser um cientista. Ou posso não ser nada nessa terceira dimensão. Quisera eu mudar de dimensão, evoluir. Ou posso voltar novamente para fazer tudo que eu não fiz nessa minha jornada e ter que acertar na terceira dimensão. E louvado seja eu que tenha essa missão. Porque se de terceira dimensão eu voltar, sou feliz. Melhor do que segunda. Melhor do que evoluir. Então, quando a gente pensa na morte, a gente pensa assim, Deus me levou a alguém, seja de que maneira for.
sempre temos que achar uma justificativa para aquela perda. Na atual situação, muita gente perdeu pessoas da sua, como eu vou dizer, do seu convívio. Tem pessoas que perderam 6, perderam 8, pessoas que perderam uma, mas essa uma era única dentro do seu convívio. Eu diretamente, daquele convívio que eu transito, eu não perdi ninguém. Para não dizer ninguém, a minha nora perdeu o padrinho. Fora isso, todos tiveram, os que tiveram, e superaram a situação. Posso me colocar como privilegiada. Sou privilegiada por ter perdido poucos. Mas cada um que foi nessa situação atual deveriam ir nessa situação atual, porque nada acontece por acaso. Se olharmos de uma maneira de constelação, precisamos entender que cada sistema, e somos 7 bilhões, cada sistema relativo a cada uma pessoa, porque cada pessoa tem seu sistema. Mas como assim? Sim. Meu filho tem um sistema diferente do meu. Eu tenho um pai, uma mãe, uns avós que fazem parte do sistema do meu filho. Mas ele tem um pai que tem um sistema que faz parte do sistema dele. Então, o meu sistema teve que se unir a um outro sistema para criar meu filho. Então, cada um de nós temos um sistema próprio. É meu, de ninguém mais. Então, 7 bilhões de pessoas, tendo cada um sistema, vamos pensar, é muito sistema, né? Mas é muito sistema que, se você olhar no macro, estão todos entrelaçados. Mas desse entrelaçamento, existe alguém e alguns que precisavam ir embora agora. Para onde nem tenho vontade de saber do mérito, porque não muda nada no meu desempenho diário. Então, cada uma dessas pessoas, oi poderosa, cada uma dessas pessoas que dentre foram perdidas pela situação atual, cada uma delas foram alguém que, dentre o relacionamento familiar do mundo, em que todos estão entrelaçados, também eu perdi. Mas eu preciso entender que esse eu perdi não foi ruim. Foi o quê? Acerto. Porque nada acontece por acaso. Hoje nós temos a justificativa de uma situação que já vem se desenvolvendo há 1 ano e meio. E antes, tivemos febre amarela, tivemos dengue, zika, tivemos peste negra, tivemos guerras, tivemos N situações de perdas imensas. Mas o que eu quero falar dentro da constelação? Nenhum sistema se permitiu olhar o outro como sendo irmão. Esse sistema que eu falo não é só o sistema de eu com meu vizinho, não.
É o meu país com o país do outro, que é um sistema que cria guerra, que cria a guerra, muitas das vezes é a guerra física, ou a guerra maldita, Guerra Fria, em que um era eternamente, ficou eternamente o vilão e o outro eternamente o mocinho. E até a guerra que está sendo desenvolvida contra nós. Que guerra é essa? Guerra de agrotóxico, guerra de remédio, guerra. São todas umas guerras que o sistema está atrelado. Então, quando nós ficamos nessa situação de 1 ano e meio, é que a energia emanada por nós enquanto seres humanos e que trazemos do nosso sistema está saturando todo o nosso planeta. Então, quando a gente coloca assim, fulano morreu de Covid, esses malditos isso, aquilo, a culpa é de A, de B, de C. A culpa não é só de A, B, C. A culpa é minha. A culpa é minha porque muitas das vezes a energia densa que precisa ser limpa sou eu que estou encaminhando. Quando eu penso mal de um, quando eu me renego para o outro, quando eu rogo uma situação ruim para alguém. Cara, quando se roga uma situação ruim para alguém, você joga para o sistema uma energia tão densa, que ela vai bater lá e vai voltar. É quântico, né? Porque a gente pensa assim, o que eu crio para a minha vida, eu recebo. Mas o que eu jogo em cima do outro, eu recebo. E a constelação vai te dizer o quê? Cara, limpa teu sistema. Fulano foi embora para limpar o teu sistema. Porque ele se colocou, às vezes, até como ovelha de sacrifício. Porque cada sistema precisa de uma ovelha de sacrifício. É difícil entender? Não. Porque existe um sistema que vai a ovelha de sacrifício no sentido de uma doença mental. Sim, isso é quântico. Porque está tudo entrelaçado. Está tudo entrelaçado. Quando a gente faz uma constelação, a gente trabalha, na verdade, crenças limitantes, sentimentos que são nada mais, nada menos que energia. Energia, gente. A energia que eu emano para o outro, para dentro da minha casa e emano para o universo, ela vai voltar para mim. E ela vai voltar para mim, não só para mim, ela vai voltar para os meus descendentes e para os meus antepassados. Porque eu estou dentro do sistema e o sistema está dentro de mim. E isso, as pessoas olham, no caso de uma morte, como sendo algo catastrófico. Não é. Não é. Cada vez que existe uma calamidade no mundo, estamos vivendo uma situação dessa, o mundo se reorganiza, se recria e cresce. Só que quando se percebe, aquele sentimento já está perdido, o sentimento de irmandade, de união. Não precisa ir muito longe. Quando criou-se todo um processo de isolamento, de restrição, as pessoas eram mais compatíveis com o outro. Hoje, a partir da hora que se abriu uma brecha, eu vou para o bar tomar minha cerveja porque eu já tomei minhas vacinas, estou protegido, só tiro minha máscara quando vou beber minha cerveja. Mentira!
passa a tirar a máscara naquele ambiente e esquece dela existir. Aí o dono faz o quê? Ele carrega cadeiras para fora para que os clientes dele fiquem mais à vontade e que ele consiga cumprir com a norma. Que norma é essa? Só dentro do estabelecimento tem que ter máscara. Mas o cara que fica lá fora, horas a fio, bebendo, batendo papo, conversando, ele está, de uma maneira ou de outra, propagando algo para quem está despreparado assumir. Porque nada mais xamanicamente dizendo, que são energias nocivas. E quem não está preparado, não tem força espiritual, assume as energias nocivas. E assume e fica doente. Mudando para outra visão, vamos usar a visão espírita do candomblé. Temos várias visões espíritas. Ele está aberto para pragas, para maledicência e fica doente. Passamos para a visão católica. Ele está tão desligado de Deus que os pecados assume e ele fica doente. E por aí vai. Mas, na verdade, o que é isso? Somos seres energéticos. Ponto. Por que somos seres energéticos? Porque temos espírito e energia. E eu vejo energia e espírito muito parecidos, muito alinhados. É um dentro do outro, o outro dentro do um. Se meu espírito e minha energia está fortificado, eu posso ir para um bar, ficar lá, bebendo, confraternizando o tempo todo. Mas eu estou sendo covarde e irresponsável porque eu estou com outras pessoas que possam não ter a mesma força espiritual, energética que eu. E eu posso ser a plataforma para que aquilo aconteça com ele. Não que eu vá transmitir para ele, porque se eu estou fortificada, o meu escudo não permite que eu receba de alguém ou que eu propague para alguém. Mas ali naquele âmbito tem várias pessoas. E quem é quem? Como diz o povo, quem é quem na fila do pão? Não sei. Então, quando a gente fala assim, fulano morreu de Covid, ele pode ter sido a bola da vez, ele pode ter sido a ovelha de sacrifício da sua vida, dentro do seu sistema, para que o seu sistema se alinhe. E você, enquanto ser humano, perceba que é necessário ressignificar sentimentos. Se cada um, dentro de um sistema, ressignificar sentimentos e passar a olhar o outro como um parceiro, como um irmão, como um amigo, desejando a ele, e aí eu vou buscar aquele cara que há 2021 anos diz, propaga, ame seu irmão como a si mesmo. Você pega e diz assim, eu vou tentar não atingir o outro como eu não gostaria de ser atingido. E se isso for propagado, é mais fácil a gente mudar a energia sem precisar de tantas ovelhas de sacrifício. Mas só que nós, que somos 51% humanos e 49% seres, não enxergamos. Hoje você passa na rua e vê aquele que está deitado no chão dormindo, você tem, não é compaixão por ele, nem empatia, você tem pena. Quando, na verdade, ele está te mostrando
o que você, se bobear, pode passar. Então tem que usar a situação dele, usar empatia e tentar ajudá-lo. Ah, mas o cara não quer sair da rua, não. O cara não quer ir para um abrigo. Tudo bem, materialmente ele não está pronto. Por que será que ele materialmente não está pronto? Porque espiritualmente ele foi abandonado. Abandonado por ele. Porque toda pessoa que vai se transformar, ninguém nasce morador de rua. Toda pessoa que vai se transformar no morador de rua, ele começou abandonando a ele mesmo. E o que eu posso fazer por ele? Orar. Hoje, numa conversa, numa palestra que eu ouvi, se falou muito de reiki. Reiki dentro das empresas. Pode-se fazer um reikiano, um mestre de reiki, ele pode sim passar pela rua e ver morador 1, morador 2, morador 3, morador 4. Quantos ele vê, ele anota. E ele, aonde estiver mais tranquilo, envia reiki para aqueles. Aos messiânicos, envia jorei. Aos terapeutas quânticos, envia energia de luz. Porque eu não posso ajudá-lo materialmente, porque ele não entende. O espírito dele está fechado. E o sistema dele precisa ser limpo. E o que eu, enquanto ser humano que deseja evoluir, posso fazer por ele? Matar essa pessoa que ele se transformou, aí entra o processo da morte, e renascer alguém melhor. E isso, dizer assim, que eu Jussara, meu método e meu objetivo é fazer pessoas felizes, se eu não cuidar dele para que ele seja feliz, eu jamais vou fazer pessoas felizes. É difícil? Pra cacete. É possível? Sim. Porque estamos dentro de uma rede só. Era isso que eu queria falar para vocês sobre a constelação e a morte. E lembrando que às 16 horas estarei aqui falando de relacionamento de casal, junto com Vicky Falseta. E desejo a vocês, até às 16 horas, uma excelente tarde. Agradeço a quem esteve aqui e acho que todo dia a gente pode tentar, com todo empenho, fazer alguém feliz. Beijo no coração e até mais tarde, 16 horas.